todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Dependência Química e Saúde Mental. A nossa programação é voltada a todas as pessoas interessadas neste tema, mas especialmente a você que está agora nos prestigiando e que busca informação verdadeira, dados reais, entrevistas com profissionais experientes, argumentos científicos, conceitos, valores e, principalmente, esclarecimentos sobre esse tema tão complexo e delicado. Para acompanhar, fiquem atentos à nossa programação da TV Com Brasil. O programa é exibido todas as semanas, às segundas, sempre às 22h30, e também às terças, às 21 horas. Você pode acessar pelos canais TV Sky, no canal 28, Nossa TV, canal 20, Vivo e GTV, canal 239, Claro, e Embratel, canal 3. Hoje nós vamos falar aqui sobre a Cracolândia, as políticas públicas e serviços públicos. E nós estamos aqui com a presença ilustre da nossa querida deputada estadual, Janaína Pascoal. Muito bem-vinda, deputada, obrigada pela presença. Eu agradeço o convite, uma honra poder participar. Estamos aqui também com o nosso secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, doutor Quirino Cordeiro. Bem-vindo, doutor Quirino. Muito obrigado, Vanessa, obrigado pelo convite. Uma imensa satisfação estar aqui com a deputada Janaína Pascoal, com a doutora Valéria Rocha Brasil, para esse debate. Muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. E também com ela, a nossa psicóloga e diretora clínica do Instituto Rocha Brasil, Valéria Rocha Brasil. Bem-vinda, Valéria. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês para esse tema tão importante. Muito bem. Deputada, eu queria começar com a senhora e saber como é que está a sua atuação parlamentar na questão relacionada às drogas. O que tem sido feito lá na Assembleia Legislativa para a gente tentar solucionar ou amenizar esse problema? Primeiro, quero agradecer o convite, é uma honra poder estar aqui com vocês, debatendo esse tema, cumprimento as pessoas que estão nos acompanhando. O enfrentamento das drogas, ele pode ser feito diretamente ou indiretamente por todos os projetos que valorizam o bem-estar, a vida, a saúde em geral. Então, eu tenho vários projetos nessa seara, mas aqueles mais diretamente relacionados ao tema são os seguintes. O primeiro, que eu tenho paixão por ele, propus logo em 2019, ele proíbe as festas open bar nos ambientes educacionais, em especial universitários. Eu sou professora universitária há muitos anos e eu acompanhei situações muito drásticas ocorridas dentro das universidades em virtude do efeito do álcool, principalmente, né? E todos sabem, os pesquisadores demonstram que em ambientes onde há muito álcool, não raras vezes, há também outras drogas, né? Um ambiente que acaba puxando. Então, eu apresentei esse projeto que, a meu ver, pela lógica, nem seria necessário, porque é tão incoerente álcool com estudo que a meu ver, não precisaria ter lei. Mas vocês não imaginam a resistência, né? A resistência que esse projeto está sofrendo ainda. Colegas pediram vistas na CCJ, teve um colega que ficou mais de um ano com o projeto, né? Literalmente engavetado. Agora que veio um parecer na CCJ, infelizmente o parecer veio negativo, dizendo que o projeto que visa proibir a distribuição de álcool dentro da universidade, que é esse projeto meu, posso até explicar mais detalhadamente, ele fere a autonomia universitária. Meu Deus do céu, a autonomia universitária tem a ver com a liberdade intelectual, com o direito que os professores têm de falar, de ministrar suas disciplinas, sem intervenção dos poderosos, do Estado, o direito de orientar pesquisas livremente. O álcool, as drogas, sejam lícitas ou ilícitas, eles vêm na contramão, as drogas vêm na contramão dessa liberdade. E o deputado que deu o parecer contrário diz que o meu projeto fere a liberdade universitária. Não sei se todos sabem o que são essas festas open bar, né? São festas onde o estudante paga uma pequena taxa, ele entra e ele pode beber à vontade.
né? E é como se fosse um rodízio. E essas festas acontecem dentro da própria universidade? Acontecem nos campi, ou seja, no campus das universidades, acontece nos lugares de residência universitária, que não deixa de ser um ambiente universitário. Vamos dizer assim, quando você vai no rodízio, eu que sou gulosa sou assim, né? Você vai no quilo, você põe um pouquinho. Você vai no rodízio, você já pagou uma taxa, você vai querer fazer valer a pena. Festa open bar é o rodízio do álcool. Você paga uma taxa e aí vai beber à vontade. Isso pode levar à desidratação, pode levar a pessoa a perder a consciência, vir a se envolver na prática de um crime, ser vítima, né? Muitas situações de estupro dentro das universidades têm a ver com essas festas. Então, é um projeto que visa prevenir o uso e abuso de drogas, mas ele também está relacionado à educação, né? Porque a gente quer as mentes dos nossos jovens livres, as mentes livres, e tem a ver com segurança pública, porque muitos crimes, inclusive de trânsito, para aqueles jovens que não residem na universidade, serão prevenidos com a aprovação desse projeto. Então, eu peço o apoio da população, que escrevam para os seus deputados de maneira educada, respeitosa, pedindo para deixar, né, esse projeto ir adiante, porque querem barrar, porque é um projeto que incomoda muito a indústria do álcool, que é muito forte no nosso país. E tem mais uma coisa, né, deputada? Precisa pensar porque tem adolescentes menores de 18, né, que ingressam na faculdade. Sim, menores de 18 anos. Essas festas já chegaram também nos colegiais, né? Agora é ensino médio. Na minha época era colegial. Mas é preciso estar atento, né? É preciso que os pais estejam atentos. Os pais participem da vida do seu filho nas escolas, não importa o grau, né? A gente é pai a vida inteira, então participem, porque eles estão bebendo muito, eles estão bebendo mais, né? E por isso que eu acho que esse projeto é da máxima importância. Além desse, no nosso tema, tem um outro projeto que visa tratar as pessoas presas que têm envolvimento com álcool e outras drogas. Porque eu estive nos Estados Unidos já há bons anos e participei de programas e trouxe textos acadêmicos mostrando que o envolvimento com drogas leva muita gente para a criminalidade. Ou porque a pessoa acaba perdendo o controle, perdendo os freios, mas na maior parte das vezes porque a pessoa vai cometer um crime para ter dinheiro para comprar droga. Então, esses pesquisadores identificaram que tratando a drogadição dentro dos presídios, e é mais fácil tratar naquele ambiente, porque a pessoa já está ali, você consegue, a um só tempo, melhorar a saúde daquele indivíduo e diminuir os índices de reincidência. Então, nós temos um projeto na Assembleia também, com apoio de outros colegas, objetivando instituir esse tratamento nas unidades prisionais no estado de São Paulo, tá? Eu considero um projeto da maior importância também. Ao lado desse, tem outros tantos de bem-estar, né? Como, por exemplo, um projeto que visa, na educação física, ensinar a defesa pessoal para as meninas, né? O que melhora a autoestima das mulheres, e assim por diante. Mas eu não vou parar um pouco de falar, senão os outros não vão conseguir falar nada. Pode falar, deputada, nós queremos mesmo conhecer o seu trabalho. Mas o doutor Quirino tem um trabalho em nível federal, né, doutor Quirino, que a gente também queria saber, que o senhor comentasse aí os projetos da deputada Janaína Pascoal e também fizesse uma correlação com os projetos que estão em tramitação lá na sua pasta. Nós, Vanessa, lá em Brasília, lá na Secretaria Nacional de Cuidado e Prevenção às Drogas, temos buscado desenvolver uma relação bastante próxima com o Congresso Nacional, Casa de Leis, lá em Brasília, tanto Senado Federal como também Câmara dos Deputados. Isso porque é muito importante para que nós possamos avançar em alguns projetos do Executivo, que nós tenhamos essa boa relação, essa relação próxima com o Parlamento. Nós temos conseguido avanços importantes nesse trabalho conjunto. Por exemplo, nós conseguimos, em 2019, publicar aquela que é considerada a nova Lei de Drogas, a Lei 13.840, que trouxe ações mais duras para o enfrentamento ao narcotráfico, ao crime organizado ligado ao narcotráfico, e que busca ações mais efetivas na recuperação de pessoas com dependência química e também na área de prevenção ao uso de substâncias psicoativas. E a aprovação dessa lei aconteceu graças a essa articulação que nós conseguimos fazer com o Congresso Nacional.
Nesse momento agora temos trabalhado com o relator da Lei de Drogas, que agora está relatando, deputado, um projeto bastante importante lá no Congresso Nacional, que busca aumentar o rigor no que diz respeito ao controle do álcool, né? Nós sempre falamos de drogas ilícitas, mas a deputada trouxe aqui um importante projeto que está apresentando aqui em São Paulo, está defendendo aqui em São Paulo, e lá em Brasília nós temos apoiado, né, a relatoria de um projeto de lei que busca ter mais rigor na propaganda sobre o álcool, né? E nós sabemos que ações que controlam o acesso das pessoas ao álcool é extremamente importante para a redução do consumo da substância. Aí, claro que eu venho parabenizar a deputada por essa ação muito importante. Nós conseguimos também a aprovação de uma outra lei, Vanessa, lá em Brasília, que é a 13.886. Essa lei partiu de uma medida provisória que nós apresentamos para o Congresso Nacional, medida provisória 885, e que se transformou nessa lei, que ela tem ajudado bastante, deputada, que nós possamos fazer a alienação antecipada dos bens do narcotraficante. O que significa isso? Antes do processo ser transitado em julgado, ou seja, antes de terminar o processo, ainda durante o seu curso, nós já temos conseguido fazer a alienação dos bens do narcotraficante, ou seja, retirar os bens do narcotraficante. Aí nós temos, então, feito leilões desses bens, pegado esses recursos e aportado no enfrentamento às drogas. Ou seja, basicamente nós temos usado o recurso do narcotráfico contra o próprio narcotráfico. Isso foi possível graças à aprovação dessa lei da 13.886, a partir também de uma articulação que fizemos lá no Congresso Nacional. A gente tem conseguido matar 2 coelhos numa cajadada só. Nossa, achei ótimo. Tirar o recurso do narcotráfico e aportar esse recurso no enfrentamento às drogas. Temos trabalhado também lá, isso daí é uma ação que eu considero talvez uma das mais importantes que temos hoje lá no Congresso Nacional, que é buscar articular para que o projeto de lei 399 de 2015, um projeto que busca, deputada, a criação do marco regulatório da maconha no Brasil, né? Então, hoje, nós temos trabalhado de uma maneira bastante clara, bastante firme lá no Congresso Nacional para derrubar esse projeto de lei nessa versão que está apresentada. Não é possível que nós pensemos em avançar em políticas públicas sobre drogas, legalizando drogas. Então, nós temos porque uma é um projeto camuflado, né? Exatamente. Então, nós temos uma posição muito clara contra esse projeto de lei. Nós, no governo federal, a nova política nacional sobre drogas, que também foi publicada nessa gestão do governo federal, tem uma posição muito clara contra qualquer tipo de flexibilização sobre o controle de drogas hoje ilícitas. Ou seja, então o que nós temos feito é buscado ações para evitar a flexibilização no controle dessas drogas e ter ações mais duras no controle das drogas lícitas, como, por exemplo, o álcool. Temos umas outras ações, como, por exemplo, nós temos buscado fortalecer as ações para termos um orçamento maior, para que nós possamos ter ações mais efetivas no enfrentamento às drogas, e tudo isso passa por essa articulação com o Congresso Nacional. Nós, nessa linha que a deputada estava falando, né, de ofertar, por exemplo, tratamento para as pessoas que estão no sistema prisional, hoje nós temos um trabalho importante com uma frente parlamentar lá no Congresso Nacional, que é a Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas e das APACs. As APACs, na verdade, é um sistema de tratamento de pessoas com dependência química. E esse trabalho, pessoas com dependência química no sistema prisional. E esse trabalho só tem sido possível por conta dessa articulação no Congresso Nacional. Então, nós temos buscado, novamente, esse trabalho em conjunto lá em Brasília, com o Congresso Nacional, mas temos buscado também ações em parceria com a Assembleia Legislativa. Semana passada eu estive no Amapá, inclusive numa audiência pública na Assembleia Legislativa lá do Estado. Participei também de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Temos ajudado na organização de frentes parlamentares em vários estados de enfrentamento às drogas, de defesa de classes terapêuticas, enfim. Então, tudo isso para dizer que não é possível nós buscarmos avançar em políticas públicas no Executivo sem o trabalho no Legislativo. Então, por isso que eu fico muito contente de estar aqui com a deputada Janaína Pascoal, que tem feito um trabalho muito importante. Tem que ser uma força-tarefa, né, doutor Quirino? Agora eu queria ouvir a nossa querida Valéria Rocha Brasil, porque ela está na linha de frente
com os dependentes químicos, né, Valéria? Como é que você vê essas ações que estão sendo feitas? A gente pode ter esperança que um dia isso tudo vai mudar? Olha, nós que trabalhamos com dependência química, o que a gente não perde é a esperança, sabe? Porque tanto no individual quanto no global, nós estamos sempre lutando há muitos anos para tanto na prevenção quanto no tratamento. E as políticas públicas são fundamentais para isso. Por quê? Você vê com a questão do tabagismo, por exemplo. As políticas públicas evoluíram muito há anos atrás sobre o tabagismo e nós tratávamos muito a questão do tabagismo no Instituto Rocha Brasil. Agora já não mais, por causa das políticas públicas de prevenção ao tabagismo que foram fantásticas. Então, essa questão das universidades, eu achei muito interessante o que você está trabalhando e trazendo. Por quê? Porque já é antigo esse aumento de abuso de drogas nas universidades, não é de hoje. Tanto é que em 2010, olha só, em 2010 já tinha saído uma pesquisa feita pelo HC sobre o aumento de abuso do álcool entre as mulheres universitárias, que antes as mulheres abusavam menos do álcool que os homens. Em 2010, essa pesquisa mostrou que já estava 1 para 1. As mulheres estavam abusando do álcool usando e abusando do álcool tanto quanto os homens. E isso expõe a mulher também na questão de estupro coletivo e vai trazendo consequências muito graves. E quem vinha financiando, não sei como é que está isso hoje, mas quem vinha financiando as festas, porque antigamente quem financiava as festas nas universidades eram os próprios alunos. Depois a indústria da bebida começou a financiar as festas. Então começaram a fazer festas maravilhosas, muito bem organizadas, o que antigamente era caseiro, com os alunos mesmo, agora tem essas grandes festas open bar financiadas pela própria indústria da bebida. Por quê? Eles não ganham, entre aspas, né? Porque está fazendo open bar e financiando, patrocinando, mas eles estão fidelizando o cliente futuro deles. Então isso é muito grave. Fazer uma política pública voltada a isso é fundamental, porque a gente recebe muito jovem. Eu comecei minha carreira na década de 90 e a gente recebia alcoolistas acima de 30 anos. Ao longo dos anos, a gente recebe adolescente alcoolista. E agora nós vamos entrar num tema que eu tenho certeza que vocês vão se interessar, porque é polêmico. Deputada Janaína Pascoal, São Paulo tem a maior cracolândia do Brasil, e a gente sabe que esse tema é bastante delicado para todos os governos que entram. E eu queria saber a sua visão sobre essa situação da Cracolândia, o que poderia ser feito, como é que a senhora vê isso? Bem, primeiro, eu não me conformo com o conformismo diante da existência dessa Cracolândia de tamanha magnitude e do crescimento da ideia de que é assim mesmo, de que toda grande cidade tem, né, de que não tem o que ser feito. Então, acho que o primeiro passo é nós não nos conformarmos com a situação. Eu acabei me envolvendo com esse tema agora, digo agora porque, como eu presidi o Conselho de Entorpecentes no início dos anos 2000, a temática das drogas sempre esteve, né, no meu dia a dia de trabalho. Mas eu acabei me envolvendo com esse tema agora porque os moradores daquela área, porque foi uma política do governo do estado ocupar a área com conjuntos residenciais, levando famílias para residirem ali, esses moradores passaram a me procurar pedindo ajuda, porque eles não conseguem sequer sair dos seus edifícios. Eles não conseguem sair dos edifícios porque os usuários, né, ficam ali na porta, não raras vezes também traficantes. Os filhos desses moradores estudam em escolas que estão naquela região. Quero frisar que são escolas públicas, né, porque sempre que a gente traz essa questão à baila, vem, né, os politicamente corretos dizerem assim, é elite, né, a elite se incomoda com as pessoas da Cracolândia. Não estou falando de elite, estou falando de moradores que estão, inclusive, vivendo ali em conjuntos habitacionais, cujos filhos estudam em escolas públicas, e esses filhos têm que sair do prédio correndo e ir correndo para a escola pública para não serem abordados por aquelas pessoas, né, que são pessoas que a gente tem que falar a realidade,
que parecem saídas de filme de zumbi. São verdadeiros zumbis. Não estou aqui demonizando nem estigmatizando, mas são pessoas que, para uma criança, se transformam em pessoas assustadoras e, por estarem fora da sua capacidade mental, podem sim abordar aquelas crianças, pode-se ter uma situação. Então, a gente tem um problema que chegou para mim, primeiramente, por reclamação dos moradores, pedindo proteção para as crianças. Só que a verdade é uma só. Não são só os moradores que sofrem. São as famílias das pessoas que estão ali, né, absolutamente dominadas pelo tráfico. Eu vejo a Cracolândia como uma faixa de Gaza, porque o tráfico usa aquelas pessoas como barreira de proteção. De verdade, quando a polícia chega, quando a guarda chega, já tenho relatos de que os traficantes jogam pedra, porque aí os usuários vão atrás das pedras e fazem como uma barreira. Então a gente tem que falar essa realidade. São pessoas usadas pelo tráfico e tem algumas ONGs que se dizem defensoras dessas pessoas, mas cujo trabalho, com todo respeito, só ajuda o tráfico. Porque quem quiser ajudar aquelas pessoas precisa criar estratégias para retirar as pessoas dali. Então, por exemplo, a estratégia, incentivos para as pessoas saírem daquela região de aquisição e consumo, para procurarem equipamentos, seja para tratamento, seja para as coisas mais básicas, como banho e alimentação. Quando o poder público leva alimentação para aquele ambiente, que é o ambiente da compra e do consumo, não está ajudando aquelas pessoas. Está reforçando que elas permaneçam ali, comprando e usando. Quando o poder público monta chuveiros para que as pessoas tomem banho ali, não está incentivando que ela sequer saia para respirar um outro ambiente. Então, me parece que a estratégia é equivocada. Na semana passada, eu e o secretário Quirino fomos visitar equipamentos da prefeitura que são localizados fora daquele ambiente, equipamentos que estimulam as pessoas a saírem dali. A ideia é boa, mas ainda acho, respeitosamente, porque fomos muito bem recebidos, né? Então sempre tem que tomar muito cuidado quando a gente faz um comentário, né, com relação a trabalhos de pessoas que nos acolheram de maneira muito calorosa até. Mas eu ainda acho que precisaria de um pouco mais de vigor, né? Porque a ideia da redução de danos ainda é a que norteia, né? A ideia de que, não, vai uma equipe dizer, olha, tem esse equipamento, você quer ir, mas a pessoa fica muito livre para ir ou não ir. E uma vez indo, a pessoa também ela não é, vamos dizer assim, não existem estratégias para que ela permaneça. Ela vem e vai a hora que ela bem quer. Então, eu não acredito muito, sabe, nessa forma de abordagem, de tratamento. É óbvio que eu não quero de maneira nenhuma que as pessoas sejam levadas à força, que carros da prefeitura passem recolhendo pessoas, não é nada disso. Mas eu sou muito entusiasta de um trabalho que foi feito lá por volta de 2013, um convênio entre a OAB, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, Ministério Público, CRATOD, que é o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas. E esse trabalho, ele girava em torno de buscar a família daquelas pessoas, de buscar as raízes daquelas pessoas e, em conjunto, Estado e família, resgatar aquelas pessoas para fins de uma internação, né, autorizada pelo juiz, referendada pelo Ministério Público, para ter alguma chance de recuperação. Porque quem está ali já está num grau que é muito difícil a pessoa conseguir, vamos dizer assim, se libertar, né, das drogas e do traficante que escraviza mesmo essas pessoas, sem uma ajuda mais forte de fora, né? Então eu acredito muito no resgate das famílias, no resgate dos laços, né, num trabalho de conjunto. E houve muita resistência na época por parte daqueles que hoje dizem ser os defensores de quem mora na Cracolândia, né, na rua, eu digo. Então eu não acredito muito nessas defesas, sabe? Eu acho que são defesas oportunistas, né? São defesas de ONGs e grupos que sobrevivem da desgraça alheia. Eu preciso falar,
Claro, né? a gente quer te ouvir mesmo. Então, o meu trabalho nessa seara é de unir pontas, é de tentar... porque muitas vezes as pessoas acham que o trabalho do deputado é apenas apresentar projeto. Se fosse, seria muito frustrante, porque os projetos demoram muito a tramitar, às vezes são aprovados, o governador veta por questão política, alguém questiona por questão política, aí vai para tribunal. Então, o nosso trabalho é também de conscientização. Eu tenho visitado secretários das mais diversas pastas, estaduais, municipais, federais, para esclarecer que a gente não pode se conformar com aquilo, que aquilo não é bom para ninguém, que a Cracolândia só favorece o tráfico e nada mais. E quem defende a permanência daquilo, daquele jeito, está ajudando o tráfico. Não tem outra forma de dizer o que eu estou dizendo, né? Doa a quem doer. Doutor Quirino, eu queria ouvi-lo a respeito dessa opinião da doutora Janaína Pascoal, até porque eu acredito também que uma ação conjunta ela pode ser eficaz, né? A gente já viu tantas ações lá meio que individualizadas e que nunca deram certo, né? Qual a sua opinião, doutor Quirino? Isso, mas na hora eu gostaria de dizer que eu comungo totalmente da opinião exposta aqui pela deputada Janaína Pascoal. Quando nós falamos sobre cenas abertas de uso de drogas, as cracolândias, nós temos que pensar em ações basicamente em duas grandes frentes. A primeira delas na área de segurança pública, porque não dá para a gente imaginar que aquele problema não é um problema de segurança pública, né? Como a deputada disse, a manutenção daquela realidade como está hoje é um incentivo para o narcotráfico, que ela fortalece o narcotráfico. Tem uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, publicada no ano passado, que mostra que só aquela Cracolândia da região da Luz acaba produzindo cerca de 10 milhões de reais ao mês para o narcotráfico. Só aquela única Cracolândia. Ou seja, então não dá para a gente imaginar que manter aquela situação a gente não vai estar fortalecendo o narcotráfico. E não é só fortalecendo o narcotráfico, é fortalecer organizações criminosas que há muito tempo, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, tem causado uma série de problemas nessa área. Uma outra coisa que é importante também quando a gente fala de segurança pública é que nessa mesma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo, pela Unifesp, mais da metade das pessoas que hoje estão na Cracolândia conseguem recurso para comprar drogas a partir de crimes, em especial crime contra o patrimônio, roubo, furto, mas infelizmente nós sabemos que em muitas dessas situações você pode ter até casos mais graves. Então, quando a gente fala de segurança pública, infelizmente as pessoas que estão ali, elas estão reféns do narcotráfico e elas estão, sim, expostas a uma situação em que as leva a entrar em conflito com a lei e as leva também a ser vítimas de situação de violência. Então, essa é uma grande frente. E isso vai, na verdade, na contramão, né? E existe hoje, infelizmente, uma situação de uma certa leniência do poder público, em especial do governo do estado de São Paulo, que trata aquela situação do ponto de vista da segurança pública de um jeito pouco efetivo. E isso vai na contramão do que nós estamos realizando no governo federal. Nós, com a nova política nacional sobre drogas, nós temos buscado ter ações cada vez mais duras no enfrentamento às drogas. Nós temos batido recorde atrás de recorde no governo federal de apreensão de drogas. Nós temos trabalhado para descapitalizar organizações criminosas, enfim. E, na contramão disso, o estado de São Paulo, infelizmente, tem tido uma ação bastante leniente no que diz respeito à situação da Cracolândia na área de segurança pública. Uma outra vertente que é importante, na segunda vertente, é essa da área da saúde, né? É óbvio que as pessoas que estão ali são pessoas doentes. Doentes porque apresentam dependência química. A dependência química é um quadro clínico que afeta, né, enfim, a capacidade da pessoa de tomar decisões. O indivíduo tem um quadro clínico grave pela dependência química, mas muitas daquelas pessoas apresentam quadros psiquiátricos graves e que as levam a ter grande dificuldade de tomar decisões autônomas. E aí, muito por conta disso, deputado, é que essas estratégias, chamadas de redução de danos, essas estratégias não funcionam para aquelas pessoas. Por quê? Porque essas estratégias buscam fazer com que a pessoa use cada vez menos droga, ou eventualmente troque uma droga considerada mais forte por uma droga mais leve. Só que aquelas pessoas que estão ali não têm mais condições de tomar decisões, de entrar num programa de tratamento como esse. E é por isso que, por conta de políticas públicas na área de cuidado, baseada em redução de danos, é que a gente não consegue, enfim,
tirar as pessoas de lá, a gente não consegue abordar de maneira apropriada aquelas pessoas. Inclusive, também no governo federal, esse tipo de ação vai na contramão daquilo que a gente tem feito. No governo federal, nós temos trabalhado hoje numa perspectiva de ajudar as pessoas a ficarem abstinentes, a entrarem num processo de recuperação efetiva, e para isso as estratégias de redução de danos não têm sido efetivas. A deputada está falando da questão da internação. Aqui, na Prefeitura de São Paulo, lugares para fazer a internação daquelas pessoas têm sido fechados. Uma questão que é um grande absurdo. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, na Zona Norte, tinha um hospital, o Hospital Cantareira, que recebia pessoas vindas da Cracolândia, muitas delas com quadros psiquiátricos graves, advindos do uso de crack, e esse serviço foi fechado. As internações para essas pessoas da Cracolândia não acontecem mais. Essas pessoas da Cracolândia, por exemplo, não são incentivadas a buscar serviços como as comunidades terapêuticas, por exemplo, que ajudam as pessoas no seu processo de recuperação efetiva. Basicamente, essas pessoas são mantidas na Cracolândia com estratégias que buscam simplesmente ajudar a diminuir eventuais problemas que essas pessoas podem ter por conta do uso das drogas, mas não as ajuda no seu processo de sair dessa situação. E isso a gente tem percebido que ao longo dos anos isso não tem sido efetivo, Vanessa. Então, por isso que nós, do governo federal, somos absolutamente contra esse tipo de abordagem. É claro que agora, com a mudança de prefeito, nós somos bastante esperançosos, né, na possibilidade de nos aproximarmos da Prefeitura de São Paulo. Inclusive, a deputada e eu visitamos alguns serviços aqui no município. Já nos colocamos à disposição, né, da Prefeitura para podermos avançar em eventuais parcerias, mas não é possível nós concebermos a ideia de que uma população tão grave possa ser manejada dessa maneira, uma maneira simplista e que, sob essa ideia de que está respeitando o direito das pessoas, pelo contrário, na verdade está fazendo com que essas pessoas entrem cada vez mais fundo nas drogas e que não consiga sair dessa situação. E vale a pena a gente falar aqui que políticas lenientes, políticas que são mais condescendentes com esse tipo de permanência de pessoas em espaço público usando drogas, isso daí, na verdade, só perpetua essa situação. Vale lembrar que a Cracolândia aqui de São Paulo começou no início dos anos 90, começou ali, na verdade, no ano de 1990, numa administração do PT aqui na Prefeitura de São Paulo, da prefeita Luísa Erundina, justamente por conta dessa leniência de aceitar pessoas em espaço público usando drogas, né? Na verdade, novamente, sob essa justificativa de respeitar, enfim, a individualidade da pessoa, o direito dela poder, enfim, fazer o que ela bem entende. E uma outra coisa interessante é porque as gestões que sucederam, né, enfim, a gestão da Luísa Erundina, em especial as gestões do PT, como, por exemplo, a da Marta Suplicy, que apostou muito nessas estratégias equivocadas de redução de danos, depois o próprio Fernando Haddad, que apostou no programa de braços abertos, que na verdade aquilo lá foi uma situação caótica, né? Inclusive se valia aquele programa, por exemplo, de aportar recurso financeiro para pessoas ainda em uso de drogas, né? Para que essas pessoas pudessem, enfim, trabalhar. Só que como uma pessoa que está usando droga, usando crack todo dia de maneira absolutamente descontrolada, pode trabalhar e, pior, pode receber recurso do poder público. Basicamente, esse recurso ia para o usuário comprar drogas. Ou seja, então só para a gente entender que esse tipo de situação é inaceitável, não dá para a gente pensar em políticas públicas assim. Eu só queria trazer um exemplo de situações de quanto mais se aceita esse tipo de situação, quanto mais se é permissivo com esse tipo de situação, esses casos, na verdade, eles vão se cristalizando, eles vão piorando. Haja vista a situação que a gente vive, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Se a gente pensar, por exemplo, o estado da Califórnia, né? Hoje o estado da Califórnia, que é um estado bastante permissivo em relação ao uso de drogas, permanência de pessoas na rua, hoje o estado norte-americano que tem metade das pessoas em situação de rua nos Estados Unidos. É o estado mais rico dos Estados Unidos. Por quê? Porque existe uma condescendência, uma leniência em relação à permanência das pessoas nessa situação. Então, e sabemos, balela, né, sabemos, na verdade, que parte considerável das pessoas que estão em situação de rua estão lá por conta das drogas.
Só para mais um outro dado para a gente finalizar aqui, esse estudo realizado pela Unifesp mostrou também um outro dado interessante, que a maioria das pessoas que estão na Cracolândia, não é que elas foram para a rua e depois começaram a usar droga, não. Elas começaram a usar droga por conta das drogas que elas foram para a Cracolândia. Então, só para a gente identificar qual que é a situação exata, para a gente entender que quanto mais permissivo se é, quanto mais se aceita essa situação, pior é. E, na verdade, nós, o governo federal, temos, desde 2017, mudado as políticas públicas no nível federal. Nós já tentamos uma aproximação, inicialmente, com o governador Dória, com o ex-prefeito Bruno Covas, e agora, por meio da deputada Janaína Pascoal, nós estamos novamente, buscando essa aproximação com a prefeitura, para ver se a gente consegue avançar em estratégias outras que possam ser mais efetivas para nós manejarmos essa realidade de um jeito mais razoável. Deixa eu ouvir a Valéria agora, porque a Valéria, que tem o Instituto Rocha Brasil, isso é um retrocesso, né, para vocês que têm um trabalho árduo, que trabalham com a dependência química. Como é que vocês veem isso, hein, Valéria? Olha, a dependência química, ela é uma questão sistêmica. Portanto, quando se pensa em caminhos de solução, há que se pensar em uma rede, efetivamente, tanto de prevenção quanto de tratamento, assim como as políticas públicas. Então, qual é o caminho, na minha opinião? É como a gente trabalha no particular, porque o Instituto é uma empresa particular. O ideal seria que isso fosse transportado, e cada vez mais tem sido, que eu tenho visto, acompanhado os incentivos para outros cardápios, vamos dizer assim. Nós temos que oferecer um cardápio amplo de tratamento. Não se pode, desde a década de 90, em 1990, quando eu comecei a trabalhar com isso, existia uma guerra de dogmas. Então tinha a turma, sabe, Fla-Flu? Era assim. A turma da redução de danos, a turma da abstinência total, um brigava com o outro, no congresso de abstinência total não podia se falar em redução de danos e vice-versa. Então, quanto mais nós lutarmos por dogmas, mais as pessoas vão morrer. O que seria o ideal? O ideal é você oferecer um cardápio de possibilidades de tratamento, porque cada caso é um caso, independência química é assim. Vão ter aqueles casos que vão precisar ser internados involuntariamente, porque já estão em alto risco de vida, estão se expondo ou expondo pessoas a risco de vida e precisam ser internados involuntariamente. E essa não é a solução do problema, mas é uma dos processos, o ponto inicial daquele caso, naquele momento, e depois você vai pegando toda a outra rede de tratamento e vai amarrando, vai alinhavando um processo de recuperação para essas pessoas. Então, começa com internação involuntária para alto risco de vida, aí você depois vai para uma internação mais aberta, depois você vai para um ambulatório, para um hospital dia. Então, o ideal é que você possa oferecer isso publicamente, todas essas possibilidades de tratamento, que vai desde comunidade terapêutica, internação involuntária, hospital dia, residência terapêutica, tratamento ambulatorial, redução de danos para alguns casos resolve, mas não como única política pública para todo mundo. Ou seja, o ideal, vamos dizer assim, na Cracolândia, né, que não é só a Cracolândia, o ideal de tratamento, eu posso falar, é quando você oferece todas as possibilidades de tratamento, mas tendo um maestro para isso. Não necessariamente só o dependente químico, não, eu vou escolher me internar involuntariamente ou fazer tratamento ambulatorial. Não é bem assim que a coisa funciona. Você tem que ter os maestros, que são aqueles profissionais que vão orientar passo a passo de um planejamento de trabalho com aquele caso. Então, cada caso é um caso. Que bom seria o dia que a gente tiver na Cracolândia a possibilidade de diversas formas de tratamento, com profissionais orientando caso a caso e amarrando toda essa rede de trabalho, e que envolve também o que você falou, deputada, e que o doutor Quirino falou também, que envolve coisas que não necessariamente estão ligadas a tratamento. Quando você oferece um banho, por exemplo, mas nesse banho não pode ser só um banho. Tem que ser um banho com alguém que possa conversar com aquela pessoa, se for um caso que dê a possibilidade de conversa, senão não adianta, e que vai construindo um vínculo com o profissional para o profissional orientar os passos daquele trabalho. Então, rede
social de apoio, rede de tratamento integrada, porque não tem nada integrado, é tudo fragmentado, isso também não resolve. E mais um ponto importante que o Dr. Quirino citou, que é fundamental, quando a gente trabalha com as famílias, a gente trabalha a questão dos limites. Então, você orienta a família a dar limite para o dependente químico. Isso não pode, isso não dá, isso vai ter consequência X, Y, Z. Quando você fala em termos sociais, o limite também precisa existir. Por isso que programas de prevenção sem limite nenhum, que são altamente permissivos, são como famílias altamente permissivas, que você vai agravando o problema porque não bota o limite, como se não tivesse consequência. Virasse assim um sistema absolutamente permissivo em que aquela pessoa faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. E isso daí não ajuda. Por isso que a Cracolândia, no nível de permissibilidade, de permissão, de permissividade muito alto, acaba sendo uma família com nível de permissividade muito alto que não ajuda no tratamento do dependente químico. Até porque muitas vezes a família nem quer o dependente de volta, né, doutora Valéria? A família está tão machucada com tudo que aconteceu, né, deputada? E eu queria até saber a opinião da senhora sobre a intervenção voluntária. Eu queria, na verdade, aproveitar, até porque eu estou vendo que o nosso tempo está acabando, para chamar a atenção para um tema que está ganhando força no país, e eu estou muito preocupada com ele, que é a regularização do jogo, dos cassinos, né? O argumento é um argumento vamos dizer assim, de que vai ganhar dinheiro com a tributação, entendeu? E esquecendo os danos, né, que o jogo institucionalizado pode causar nessa seara da adição. Tá? Eu trabalho com isso há muitos anos, já trabalhei assim em vários pontos de observação. E as pessoas também se viciam no jogo, as famílias também são destruídas pelo jogo. E além da questão do vício no jogo, o jogo vem com álcool, vem com droga, vem com excesso de cigarro, vem com prostituição, vem com encomenda de menores para fins de prostituição, ou seja, pedofilia. Né? Não pedofilia, porque pedofilia é um termo clínico, mas consumo de sexo com menores de idade. Eu quero falar sobre isso, entendeu? Eu quero chamar atenção para isso, porque as pessoas estão mostrando como se fosse a solução do nosso problema econômico. E a gente lembra muito bem quando tinha os bingos aqui, o que aconteciam com as pessoas, com as famílias. Eu sou amiga do ministro do Turismo, que é um defensor dessa ideia, né? Nisso a gente vai brigar até o último minuto, porque eu não misturo as coisas. Já falei para ele, eu gosto muito de você, mas essa sua pauta está errada, vai ser ruim para o país. Tudo que se vai arrecadar de tributo, vão gastar, né? Vão gastar com programas de recuperação, com saúde, com destruição de vínculos familiares, que a família é uma proteção. Então eu quero chamar atenção para esse tema. Eu acho que talvez valha a pena fazer um outro programa com isso. Acho ótimo. E queria aproveitar também a oportunidade que vocês estão me dando para trazer uma preocupação que foge um pouco do debate aqui, mas que é muito atual, que é a história do passaporte de vacinação. E o que me preocupa mais, algumas escolas estão exigindo que os adolescentes comprovem a vacinação para poderem entrar. Isso é um abuso, é um arbítrio, né? Cabe a cada família ter as informações na sua completude e decidir se vai vacinar ou não o seu adolescente, né? O seu filho. Por quê? Porque os países que não estão escondendo as informações, muito embora estejam conduzindo a vacinação, esses países deixam bem evidente que ainda é uma vacina, são vacinas que começaram agora a serem usadas, que ainda estão sob observação, e mesmo sendo casos muito raros, a vacina da Pfizer, que é a única autorizada no nosso país, pode causar sim miocardite, que é uma inflamação do coração,
E já tem alguns casos em investigação no Brasil, já tem vários casos confirmados no exterior. Eu visitei os sites das, entre aspas, Anvisas dos outros países e existe a transparência. A Anvisa põe assim, você abre o site das Anvisas de outros países, está lá. Olha, o adolescente pode ser vacinado, mas tem o risco da miocardite, da pericardite. Aqui, para eu achar um documento da Anvisa explicando isso, eu tive que caçar, né, ao lado da minha assessoria. Esse documento estava escondido, literalmente. Na sexta-feira à noite, eu olhei para o meu celular, eu gravei um vídeo lendo um documento oficial da Anvisa. O vídeo foi retirado do TikTok, foi retirado do Instagram, dizendo que era fake news. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer o seguinte: não sou contra a vacinação, mas sou contra as famílias não terem a informação completa e não terem o direito de decidir se vão submeter seus filhos ao risco da vacina diante do risco que a Covid implica para esta faixa etária, que é muito menor do que com relação às outras faixas etárias. Nesse contexto, as escolas não têm o direito de exigir comprovação de vacinação como condição para a criança ingressar. Tá? Esse fim de semana eu já recebi várias denúncias. Hoje pela manhã já mandei mensagem para o secretário da Educação aqui no estado de São Paulo. Eu vou brigar por isso, né, deixando claro para quem nos acompanha que eu estou muito isolada nessa pauta, muito isolada, porque mesmo as pessoas que concordam comigo estão com muito medo de se exporem, né? Então, eu vou tocar essa pauta, vamos tentar apresentar projetos, mas assim, eu acho que a coisa está tão urgente que não dá para esperar o tempo da tramitação de um projeto, né? Eu quero que as pessoas entrem no site da Anvisa, procurem o comunicado número 7 de 2021, leiam, eu não estou inventando nada. Os riscos são pequenos? São. Mas talvez sejam maiores do que os riscos da própria doença para essa faixa etária. É isso, desculpa fugir um pouco do assunto. Não, nós adoramos, porque nós estamos chegando ao final do programa e foi muito bom a gente ouvir esse recado aqui da deputada Janaína Pascoal. A gente sabe que o nosso tema aqui é dependência química e saúde mental, mas nós estamos passando por um período ainda de pandemia e é muito importante, toda a informação é muito bem-vinda, viu, deputada? Eu queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui. Se a senhora quiser deixar em um minutinho um recado final aqui para a gente poder finalizar o programa. Como o tema é saúde mental, eu tenho percebido as pessoas muito tristes, muito desanimadas, muito sem esperança no país, né? Já esperando acabar 22 para ter uma definição, e as pessoas, não importa agora a ideologia, não estão felizes com as opções, né? A verdade é essa. Então eu peço, sabe, como uma estratégia, que procurem colocar coisas boas na mente, que procurem se fortalecer fisicamente, espiritualmente, para a gente poder enfrentar, trabalhar pelo nosso país, que é um país promissor, né? Eu não vou desistir do nosso país, eu peço que nenhum dos indivíduos, dos seres humanos, né, que esteja aí nos acompanhando, nenhum de vocês desistam, não importa se você é de esquerda, se você é de direita, se você detesta política, importa que você é brasileiro e a gente tem uma nação para construir, tá? Então, assim, período difícil para todo mundo, pandemia, incerteza, dúvida do que é o certo e o errado, vacina, não vacina, fica fechado, não fica fechado, vai trabalhar, não vai trabalhar, não tem trabalho. Tenta manter a positividade, né? Porque ao lado da medicina, dos medicamentos, de tudo, a positividade, o espírito otimista cura, né? E faz a gente prosseguir. É isso. Muito obrigada pelo diálogo. Obrigada, deputada Janaína Pascoal. Doutor Quirino, para a sua mensagem final aqui no programa Revista Dependência Química e Saúde Mental. Bom, então, antes de mais nada, muito obrigado mais uma vez, Vanessa, pelo convite. Agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui. Só para aproveitando o tema que a deputada trouxe, né, sobre a questão dos jogos de azar, né, só para lembrar, esse daí não é um tema fechado dentro do governo, né, esse é um tema em discussão no governo. Nós temos várias posições hoje sendo debatidas. É importante isso daí vir à tona, porque é importante nós fazermos um paralelo dessa questão com uma outra questão também que hoje está em curso no Brasil, que são as estratégias que buscam reduzir o controle sobre as drogas, hoje ilícitas. Nós sabemos que
que sempre que há a redução sobre o controle de uma droga, aumenta o consumo da droga, aumenta a gente usando, aumenta o quadro de dependência química, aumenta uma série de problemas sociais decorrentes dessa situação. E em relação ao jogo de azar, é a mesma situação. Ou seja, se você reduz o controle que tem sobre o jogo, se isso passa a ser permitido, muito mais gente vai acabar jogando, vai acabar ficando dependente do jogo e vai acabar tendo problemas. Problema para os jogadores, para suas famílias e para todo o conjunto social. Por conta disso, então, é importante que a sociedade esteja atenta em relação a essa questão. Nós não podemos introduzir mais um fator que vai causar problema para a nossa sociedade. Então era essa questão que eu gostaria de trazer em relação à questão do jogo. E para finalizar em relação à questão das políticas sobre drogas, hoje no governo federal nós temos uma ação baseada na nova política nacional sobre drogas, na nova lei de drogas, que, resumindo, ações mais duras, mais contundentes contra o narcotráfico, contra o crime organizado ligado ao narcotráfico, e ações mais efetivas na prevenção ao uso de drogas e na recuperação de pessoas com dependência química. Não é mais possível nós pensarmos em políticas públicas com as estratégias de cuidado que nós tínhamos antes, né? Essa grande desassistência que imperava no país é por conta de políticas públicas baseadas em questões ideológicas que a gente não pode mais aceitar no Brasil. Então, nós precisamos ofertar cuidado que busque ajudar as pessoas a encontrarem o seu caminho para a recuperação. Não dá mais para a gente continuar expondo pessoas a estratégias que basicamente ajudam apenas a diminuir problemas e não estratégias que ajudam as pessoas realmente a se recuperarem, a terem uma vida plena, cidadã, junto das suas famílias e junto da sociedade. Então, mais uma vez, obrigado e parabéns pelo programa. Obrigada, doutor Quirino. Valéria, para suas considerações finais. Primeiro eu quero parabenizar o programa, a questão da política pública trazida por vocês é fundamental, e a gente vê pela questão do tabagismo que houveram políticas públicas muito importantes numa época, e isso realmente reduziu o uso e abuso em relação ao tabaco. Então, as políticas públicas bem direcionadas são fundamentais. Agora, nós que trabalhamos com tratamento, sempre clamamos para que o serviço público ofereça o mesmo leque de possibilidades de tratamento que os privados oferecem. Quer dizer, que bom seria se eu, como profissional que trabalho numa empresa privada de saúde mental, tivesse a oportunidade de tratar de pessoas, e cada vez estamos tendo mais, porque isso está ampliando, eu tenho acompanhado, poder você ter um jovem na sua frente, seja homem, seja mulher, seja exatamente a faixa etária, mas você poder falar, bom, olha, esse seu caso é um caso de, nesse momento, passar por uma internação involuntária, depois você pode ir para uma comunidade terapêutica, depois você pode ir para uma residência terapêutica, depois você pode ir para o hospital dia, depois você pode ir para o tratamento ambulatorial. Você ter tudo isso no serviço público é maravilhoso. Por quê? Porque no privado você tem. No privado, a gente tem condições de amarrar um processo de tratamento altamente estratégico e dá muito certo. Então, eu estou muito feliz de ouvir que as políticas públicas cada vez mais estão ampliando as possibilidades de trabalho. De novo, eu não sou contra redução de danos ou contra a abstinência total, eu sou contra ficarmos presos em um dogma apenas. Isso eu sou contra. E na política pública, se isso for ampliado, que está sendo, estou vendo, é melhor ainda. Senão a gente não tem o que fazer com as pessoas que não têm recursos financeiros para se tratar. Olha, gente, eu quero agradecer a presença de vocês que acompanharam o nosso programa, a nossa deputada aqui, Janaína Pascoal, muito obrigada pela presença, nosso secretário nacional, doutor Quirino Cordeiro, a Valéria Rocha Brasil. Hoje nós tivemos aqui temas muito importantes, um debate muito coerente, e tenho certeza que vocês devem ter gostado muito de receber essas informações. O programa de hoje fica por aqui, nós agradecemos mais uma vez. Programa Dependência Química e Saúde Mental, a gente se vê no próximo programa. Muito obrigada.